Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui para o lançamento do livro sobre a floresta estacional, né, o Guia da Mata Atlântica, Floresta Estacional. Primeiro, comentar que esse lançamento do livro foi adiado por bastante tempo, né, porque a gente queria fazer uma atividade presencial, não online, por causa da pandemia. A gente adiou bastante tempo, todo mundo achou no começo que a pandemia ia ser algumas semanas, alguns meses, né? Ninguém imaginou que ia demorar tanto tempo para a gente poder, de novo, estar se reunindo com o mínimo de segurança. E parece uma ironia do destino, né? Agora que a gente preparou tudo, a gente vem alguns meses aí organizando esse lançamento hoje no dia 24, acabou que também eu não vou poder estar presencialmente com vocês, porque ontem, depois de alguns dias aí não me sentindo muito bem, eu fiz o teste e testei positivo para Covid. Então, no final das contas, fugi tanto de evitar que essa apresentação fosse online, e acabou sendo que, pelo menos a minha participação vai ser online, mas peço desculpas a vocês e espero que vocês aproveitem bem esse lançamento presencial. A gente queria tanto que fosse presencial, né, porque é sempre uma oportunidade da gente encontrar todos aqueles que colaboraram na produção do livro, encontrar amigos, parentes, colegas, todos aqueles que fizeram parte um pouco dessa história do livro, mas é o que foi possível fazer, né? Então, eu tenho muitos agradecimentos a fazer, com certeza vou acabar deixando algumas pessoas de fora, me perdoem se eu passar alguém que eu deveria citar nominalmente. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Edson Roldani Júnior e também ao Instituto Histórico de Piracicaba por essa oportunidade. O Edson foi muito gentil em ceder grande parte do tempo dele aí nas últimas semanas, principalmente nos últimos meses, né, para a gente organizar isso. Queria aproveitar e agradecer minha irmã Regiane, que provavelmente está presente aqui, que ajudou a viabilizar todo o processo de editoração desse livro, a Daniela Sampaio, que está me representando na mesa, e os demais autores também do livro, né, que boa parte deles estão presentes, outros não puderam estar por uma série de razões. A todos os amigos e colegas que estiveram juntos aí nessa empreitada, né, queria especialmente lembrar a Juliana Gregdani, o Urbano, a Fernanda, a Tânia, né, que fizeram um trabalho bastante competente aí para a qualidade do livro. A Prefeitura de Piracicaba, né, a SEDEMA, né, pela confiança nesse projeto todo, né, de resgate das espécies da floresta estacional no Jardim Botânico de Piracicaba. Esse a gente pode dizer que foi um dos motores, uma das molas propulsoras aí desse livro, né, desse estudo aí das florestas estacionais. A Exalc, que é minha instituição, né, por me ceder tempo para trabalhar nisso. E agora queria contar um pouco da história desse livro, né? Eu fiz uma projeção que eu pretendia apresentar pessoalmente, mas vou estar apresentando aqui virtualmente para vocês, falando um pouco sobre, afinal de contas, né, o que é esse livro, né? O que são essas florestas estacionais que o livro se refere, e também contar um pouco da história da elaboração dele em algumas palavras. Então, vou projetar aqui para vocês, então. Infelizmente, não dá para apresentar em tela inteira, vai ser assim, na forma de esses quadradinhos aí do lado, acho que não tem nenhum grande problema. Então, bom, primeira coisa, né, um guia das plantas da Mata Atlântica. Então, o primeiro aspecto importante para a gente destacar é que Mata Atlântica é essa, né? A gente está falando da Mata Atlântica como um bioma brasileiro, né? Um domínio aí de vegetação brasileiro, né? Que está aqui nesse mapa aqui com esse verde clarinho, ocupa boa parte dos estados da região sudeste. O estado de São Paulo mesmo está praticamente todo ocupado aí por áreas de Mata Atlântica, tirando uma região mais central aí, que a gente tem uma extensão dos cerrados que vem do Brasil central. Agora, a Mata Atlântica ela é muito heterogênea, ela tem muitos tipos diferentes de vegetação dentro daquilo que a gente chama de Mata Atlântica, dentro do que está aí marcado como Mata Atlântica nesse mapa, que é o mapa oficial, inclusive, do Brasil. Então, quem pensa que é tudo uma coisa homogênea, uma única floresta, se engana, né? A gente tem várias coisas imersas aí, vários tipos diferentes de vegetações.
De cara, a gente sempre lembra, né, da floresta umbrófila densa, né, ou a Mata Atlântica sensu stricto, né, que é aquela floresta que fica nas encostas da Serra do Mar, próximo à praia. Quando a gente desce a Serra do Mar, por exemplo, quem está indo para o litoral aqui de São Paulo, passa por uma área de mata bastante úmida, né, em áreas bem declivosas. Essa é a floresta umbrófila densa, é a mata que geralmente a gente associa à Mata Atlântica, e da onde veio o nome Mata Atlântica, né, uma mata que está próxima, né, está voltada para o Oceano Atlântico. Mas tem vários outros tipos de vegetação além desse, né? Então, por exemplo, faz parte desse complexo todo aí da Mata Atlântica também as florestas de araucária, ou florestas ombrófilas mistas, que ocorrem aí principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina, em algumas áreas de São Paulo, né, como em Campos do Jordão, ou na região de Itararé, no sul de São Paulo. Também os campos de altitude, né, estão imersos aí no meio dessas áreas de florestas, em áreas mais altas. As florestas de restinga, que são florestas sobre solos arenosos próximos ao litoral. As dunas litorâneas, bem no contato da praia, né, com a vegetação mais mais interior. Os manguezais, né, onde ocorre o contato aí da água doce dos rios que desce ali pelas áreas mais planas para o mar. Os campos gerais, né, isso a gente não vai ter em São Paulo, né, ou vai ter somente num pedacinho ali na região de Itararé, mas que se estendem também até o sul do Brasil. E até mesmo áreas de cerrado, né? A gente tem alguns encraves de cerrado em áreas que são dominadas por Mata Atlântica, por exemplo. Essa foto é um cerrado típico, né, na região de São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba. O que ocasiona toda essa diferença, esses diferentes tipos de vegetação dentro daquilo que a gente chama de Mata Atlântica? São vários efeitos, né? Por exemplo, o efeito das chuvas. A maior parte da chuva que chega na Mata Atlântica, ou boa parte dela, vem dos oceanos, né? Ou vem do Oceano Atlântico. E tem esse anteparo da Serra do Mar. Então, tudo que está mais para o interior da Serra do Mar recebe menos chuva do que a área mais voltada para o oceano. Então, isso já dá uma diferença grande na vegetação. Também outros aspectos, né? Solo, altitude, climas mais frios ou mais quentes, tudo isso dá toda essa heterogeneidade para os tipos de vegetação que a gente tem na Mata Atlântica. A verdade é que a Mata Atlântica ela é um mosaico de tipos diferentes de vegetação. E entre esses tipos, a gente tem a floresta estacional. O que é a floresta estacional? Essa floresta que ocorre mais aqui para o interior, né, e que se caracteriza por ter uma marcante diferença entre períodos mais chuvosos e quentes e períodos mais secos e frios. Quem é daqui de Piracicaba sabe muito bem, né? O verão, além de mais quente, também ele chove mais, e o inverno, como essa época que a gente está entrando agora, além de ser mais frio, também é mais seco, né? A gente pode passar, às vezes, mais de um mês, né? Até 2 meses com praticamente nada de chuva, e isso, logicamente, interfere nas plantas, né? E na vegetação como um todo. As plantas, né, elas respondem a esses períodos secos perdendo folhas, muitas vezes, né? Então, a gente caracteriza uma floresta estacional semidecidual, por exemplo, né, que é o que dominava aqui na região de Piracicaba, como sendo uma floresta em que mais ou menos de 20% a 50% das plantas perdem habitualmente as folhas a cada inverno. Tá? Então, por isso, estacional, porque segue as estações do ano, e semidecidual, porque metade aproximadamente das plantas perdem as folhas. Bom, não é porque é uma floresta que perde as folhas, não é porque é uma floresta que ocorre em áreas que chove menos, que é uma floresta menos pujante, né? A gente tem árvores bastante grandes, florestas bastante altas, né, originalmente, nessas regiões de floresta estacional. Então, toda aquela área da zona da Mata Mineira ou interior de São Paulo era totalmente recoberto por florestas com árvores gigantescas, né, perobas, jequitibás, jatobás e muitas outras, né? Só que tudo isso foi bastante suprimido, né? Nos dias de hoje é difícil a gente encontrar uma floresta estacional em condições bastante adequadas de conservação. Agora, onde é que estão essas florestas exatamente? Se a gente olhar aqui novamente aquele mapa dos biomas brasileiros, né? Aqui de novo, né? O verde clarinho, a Mata Atlântica, essas manchinhas amarelas que a gente vê no mapa da direita, elas são as áreas em que dominam as florestas estacionais. No caso aí, especificamente, a floresta estacional semidecidual, essa que eu comentei anteriormente. Se a gente notar bem, na realidade, boa parte da Mata Atlântica ela é formada
por floresta estacional semidecidual, né? Então, toda a parte aqui da zona da Mata Mineira, interior de São Paulo, centro de São Paulo, noroeste do Paraná, são áreas de floresta estacional semidecidual. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso e falando tanto sobre isso? Porque isso tem tudo a ver com a conservação dessas áreas, né? Com a conservação da Mata Atlântica. Se a gente olhar de novo esses mapas, olha só, isso aqui é a distribuição original, à esquerda, né? Da Mata Atlântica. Tudo isso que está em verde escuro era o que tinha de Mata Atlântica originalmente no Brasil. Hoje, a situação é que a gente tem aqui do lado direito. Olha só, sobrou de verde escuro só algumas manchas bem próximas ao litoral, né? Então, o litoral de São Paulo, do Paraná, de outros estados, a gente tem algumas manchinhas, né? Então, por exemplo, o Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, ainda é uma área que a gente tem bastante Mata Atlântica, bem conservada, né? Mas notem tudo isso aí próximo do litoral. Se a gente compara de novo, agora com aquele mapa das manchinhas amarelas, as manchas amarelas, o que são? Onde tem a floresta estacional semidecidual. Olha só agora esse mapa de devastação, né, do lado esquerdo. As áreas mais devastadas foram exatamente aquelas em que estava a floresta estacional semidecidual. Tanto faz, né? Porque, na verdade, a parte do litoral está conservada? Não, não tanto faz. Isso é muito grave, né? Porque as espécies que ocorrem em uma área não necessariamente ocorrem na outra. Então, a gente tem espécies em comum, que ocorrem na Mata Atlântica como um todo, e tem espécies que só ocorrem na floresta estacional semidecidual e não ocorrem nessas áreas da floresta ombrófila densa, mais próxima do litoral. Então, quando a gente fala que a Mata Atlântica sobrou 8 a 10% no máximo aí, de mata bem conservada, a gente precisa prestar atenção que esses 8 a 10% estão muito concentrados em apenas um tipo de vegetação da Mata Atlântica. Bom, por que isso aconteceu, né? Por que teve uma devastação tão grande próxima, mais no interior do Brasil, e ficou mais conservada a parte mais próxima do litoral? Se a gente pensar assim, a princípio, a gente poderia imaginar que é o contrário, né? Porque a colonização brasileira começou no litoral, né? E depois foi entrando mais para o interior. Por que se devastou mais as florestas do interior? É só a gente olhar essas duas fotos que fica claro isso. A foto da esquerda mostra um trecho, né, da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, no caso aí, né, em que eu tenho aqui voltado para o mar, esse lado esquerdo, e onde ocorre essa floresta mais úmida. Agora, do lado direito, o que eu tenho? Um trechinho de floresta bem degradado aqui em Piracicaba, inclusive. Se a gente notar, olha, a foto da esquerda são áreas bem declivosas. Não dá para plantar nada aqui, não dá para construir casas, embora às vezes as pessoas até tentem, né? Mesmo a exploração de madeira é bem mais complicada aqui nessas áreas mais escarpadas do que nesses solos que são planos aqui mais no interior de São Paulo, por exemplo, né? Então, a devastação que aconteceu aqui no interior de São Paulo e nas áreas de floresta estacional como um todo foram muito mais intensas do que nas áreas mais próximas do litoral. E, além disso, né, são solos muito férteis, chove também, né, chove menos, mas chove uma certa frequência, então são áreas agricultáveis, né, áreas em que se construíram grandes cidades, como Piracicaba, Campinas e várias outras. Bom, explicado um pouquinho, né, falado um pouquinho aí sobre o que são essas florestas estacionais e toda a ameaça que existe em cima dessas florestas estacionais, surge por que a gente teve essa ideia, né, de fazer um livro sobre a floresta estacional. Em primeiro lugar, está justificado já, né? Quer dizer, a parte da Mata Atlântica que tem mais risco, né? Em que as espécies correm mais risco, porque ela está desaparecendo, ela quase desapareceu já, né? Só sobraram algumas poucas manchas e a gente mal conhece essa flora ainda, né? A gente não sabe ainda exatamente todas as espécies que ocorrem nessa floresta, onde elas ocorrem, quais são as mais ameaçadas e tudo mais. E mesmo aqueles profissionais, né, os botânicos, engenheiros florestais ou outros, que trabalham com a identificação dessas plantas, têm dificuldade em encontrar uma boa literatura para identificar as árvores, as plantas de uma forma geral. Então, a gente tentou suprir um pouco essa lacuna, né, facilitar um pouco a identificação das plantas e, assim, tentar contribuir um pouco com a conservação da floresta estacional. Outro aspecto importante também que motivou a gente a fazer esse livro foi que, mais ou menos nessa época, estava se implantando o Jardim Botânico de Piracicaba, né? Então, aqui em Piracicaba, para quem não sabe, já existe esse Jardim Botânico implantado, né? Ele tem 3 núcleos
em que ele ocorre. Essa aqui é a área que fica no Santa Rita. E eu tive a oportunidade, né, de participar desde os primeiros momentos aí da elaboração desse jardim botânico. Fui convidado para participar da comissão científica dele e fiquei muito feliz quando aceitaram uma sugestão minha, que foi de que esse Jardim Botânico de Piracicaba tivesse como missão a conservação das espécies da floresta estacional, principalmente aquelas espécies que existiam originalmente aqui no município de Piracicaba. Seria um pouco quase como trazer de volta para casa, né, as espécies que a gente, ao longo desses séculos, né, retirou aqui do nosso município. Então, vamos lembrar que Piracicaba era praticamente toda ocupada, né, o município era todo ocupado por florestas, com algumas pouquinhas manchas de cerrado que já desapareceram completamente, e essas florestas hoje se restringem a pequenos pontos, né, pequenos locais apenas do nosso município. Então, a ideia desse jardim botânico é a gente trazer de volta essas espécies, né, cultivá-las, principalmente aquelas que têm um interesse maior para a população, para as pessoas saberem a importância das nossas espécies nativas. Então, na elaboração desse jardim, né, na parte de paisagismo dele, na parte de implantação de novas espécies, a gente tentou trazer plantas que têm um interesse para a população de Piracicaba. Então, por exemplo, não muitas pessoas sabem, mas aqui nessas florestas aqui do interior de São Paulo, inclusive em Piracicaba, existiam muitas espécies frutíferas. Por exemplo, essa planta aqui, essa frutinha, que é a cereja do Rio Grande, é uma espécie nativa aqui da nossa região. Uma fruta deliciosa, e não vai encontrar isso nos supermercados, em lugar nenhum. As pessoas mais antigas, né, talvez lembrem, né, de comer essas frutinhas aí nas florestas, mas hoje elas quase desapareceram. A ideia nossa é fazer alguns aglomerados ali de plantas frutíferas como essa, como a grumichama, como o jaracatiá e muitas outras frutíferas que a gente tinha em abundância aqui na região. Também a questão da importância histórica, né? Essa árvore é isso, aí no campus da Exalc, né? Mas essa árvore é um timboril, né? Esse timboril, essa espécie, ela foi uma das razões principais porque Piracicaba foi fundada aqui nesse local, porque era uma região que tinha muito dessa espécie, e essa espécie era bastante adequada para a fabricação de embarcações. Então, existe todo um resgate, né, dessa parte histórica ligada às plantas, né, ligada às árvores, que a gente quer fazer também aí no Jardim Botânico, e para isso, né, a gente está falando da floresta estacional. Também plantas medicinais, né, o jaborandi, essas flores aí do lado esquerdo, né, são as flores do jaborandi, uma espécie nativa aqui da nossa região. Só para vocês terem uma ideia, né, o principal remédio, mundialmente falando, né, para glaucoma, que é uma doença dos olhos, é extraído dessa planta. A do lado direito aí é uma guaçatonga, também é uma planta medicinal bastante conhecida. Espécies ameaçadas de extinção, né? Muitas estão presentes na floresta estacional. Daí do lado esquerdo uma peroba, do lado direito um jequitibá, que inclusive é a árvore símbolo do Jardim Botânico de Piracicaba. Muitas espécies ornamentais, ia ficar enchendo de fotos aqui, mostrar a quantidade de espécies maravilhosas que a gente tem aqui das nossas florestas e que a gente ainda cultiva muito pouco, né? Como essa acácia do lado esquerdo, o ipê branco, né? Só para falar de duas até que são mais conhecidas, né? Mas tem inúmeros, tem várias espécies de ipês, de vários grupos, várias trepadeiras, várias ervas que são ornamentais e que a gente quer resgatar um pouquinho para as pessoas aqui da cidade, né, e visitantes conhecerem um pouco como era rica, né, essa nossa flora e ajudar, inclusive, a guiar os estudos, né, as pesquisas para a restauração dessas florestas. Bom, falando um pouquinho agora sobre o livro, né, sobre as etapas que a gente teve para a produção do livro. Engana-se quem pensa que é fácil fazer um livro como esse, né? A gente trabalhou ali em cima de fazer fotos das plantas em campo, né? Então a gente ia mesmo para áreas de floresta estacional, procurava as plantas que estavam com flor e que tivessem adequadas, né, para fazer boas fotos, e a gente ralou muito o joelho ali, né? Gastou muito ali as costas ali, tirando fotos, né, das plantas para que ficasse um produto final bem bonito. O livro ele tem mais de 1000 espécies ilustradas, né? Tem mais de 1000 fotos no livro. E, só para vocês imaginarem, né, para cada foto que tem no livro, imagina que a gente tirou outras dezenas, né, que acabaram não entrando no livro. A gente sempre escolhe, claro, a mais bonita, né? Então, o trabalho, né, de fotografar foi bastante árduo, embora eu diga para vocês, né, como biólogo, como boa parte
dos autores aí que também são de outras áreas, mas que trabalham com plantas, é um prazer imenso, né? A gente está na floresta, está procurando as plantas, está fotografando, identificando, é isso que a gente gosta de fazer, então é trabalhoso, mas também, ao mesmo tempo, foi bastante prazeroso fazer todo esse trabalho. Bom, depois que a gente vai ao campo, né, e faz essas fotos, né, chega no final do dia, não vamos descansar coisa nenhuma, né, a hora de catalogar essas plantas que a gente fotografou, né, registrar essas plantas que são colocadas no herbário, né, então o herbário que a gente tem na Exalc recebeu essas plantas que a gente coletou e fotografou em campo. Também é um período que a gente fica identificando essas plantas, né, garantindo ali que os nomes estão corretos. Acrescentamos também alguns textos, né, aí mais técnicos, né, mas com a descrição das famílias e plantas, algumas formas ali de diferenciar uma da outra, mas também usamos essa linguagem universal, que é o uso das fotos, né? Então, através das fotos, né, qualquer pessoa, mesmo não conhecendo os termos botânicos, pode identificar, reconhecer boa parte das espécies que tem na floresta estacional. Como que a gente fez para produzir esse livro, né? De onde saem os recursos para isso? Os custos para fazer um livro como esse são bastante altos, né? A gente tem todo esse trabalho de campo que custa, os profissionais, né, de editoração, de tratamento de imagens, a parte gráfica, tudo isso tem um custo. A gente usou boa parte dos recursos para bancar isso, vindo da venda do nosso livro anterior, né, que foi o Guia das Plantas do Cerrado. Então, a gente vai vendendo esse livro e vai arrecadando aí para conseguir ter o dinheiro para o campo. A gente fez também uma campanha na internet, né? A gente começou bastante cético em relação a isso, né? Falando, será que dá certo? Isso aí deu muito certo, as pessoas acreditaram muito, né? Como também foi naquele livro do Cerrado. Então, as pessoas contribuíam, né, com valor, que era metade do valor do livro, e mesmo com o livro não estando pronto, receberam um ano depois, não faz mal, mas a gente ficou muito feliz em ver o retorno bem positivo que a gente teve, né? As pessoas acreditaram, com razão, né, que sairia um bom produto e assim a gente conseguiu recursos para a gente ir bancando ali a elaboração do livro, né? A gente não tinha uma verba específica para fazer isso. E também através de patrocínios, né? A gente foi lá garimpando aqui e ali, né? A gente acaba tendo que conseguir alguma coisa aí para garantir a sua elaboração. E agora, né, já me encerrando aí, próximos desafios, né? A gente gosta muito dessa coisa de fazer livros para divulgar a flora brasileira. A gente já tem vários outros aí na agulha, né? Tem 3 aí pelo menos caminhando, né? Um deles sobre as espécies madeireiras da Amazônia, provavelmente no ano que vem está saindo. Um sobre as espécies da Caatinga também, um guia nesse mesmo molde da Mata Atlântica para as espécies da Caatinga, com um parceiro lá de Petrolina. E um outro também com esses mesmos, praticamente com os mesmos autores do livro da Floresta Estacional, da Restinga, que a gente espera finalizar ainda esse ano, se tudo der certo. Gente, é isso. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês por estarem presentes, desejar a vocês aí um ótimo evento, boas conversas e agradecer demais a todos que colaboraram nisso. Muito, muito triste por não estar aí com vocês, mas muito feliz também por ver mais essa etapa aí do livro finalizado. Grande abraço a todos.